Olá, é um prazer estar falando com você e hoje eu gostaria de trocar uma ideia de quanto custa criar um cão. Você já fez essa análise? Se eu dissesse para você que um cão de pequeno porte, para você dar uma qualidade de vida, você vai gastar hoje R$ 35.000 ao longo da vida do cão todo. Você criaria esse cão? E é isso que eu queria conversar com você. O cão, com o avanço na área de zootecnia e de veterinária, ele vive hoje, os de pequeno porte, muito mais de 10 anos. Ao longo desse período tem gastos diversos que muitas vezes a gente não anota. Por exemplo, um gasto, uma compra de um bebedouro, um colchãozinho e outras coisas que vão passando despercebido. Mas na prática a gente vai ver que quando a gente vai anotando tudo isso, essa soma gera um impacto e a depender do período que a gente está da nossa vida, a gente tem que avaliar se isso vai trazer um benefício de fato, né? Para a gente também não ficar aprisionado com gastos em cima de um animal que ele vai sofrer porque não vai ter a condição adequada e a gente também, porque quem gosta de animais, como é meu caso, a gente não gosta de ver os animais sofrerem. Então, em cima disso, é que eu queria mostrar para vocês, através de um simulador, que vocês vão poder botar a realidade de vocês. A princípio, eu coloquei aqui o cão por ser o pet mais criado do Brasil. Mas você pode usar para qualquer pet o mesmo simulador. Vou deixar um QR Code aí para que vocês possam simular a sua realidade, mostrar a outras pessoas que também estão querendo criar e avaliar se realmente é a hora de criar, se tem condições de criar para a gente dar qualidade ao cão, tá bom? Essa questão da humanização dos cães, a gente vê que na década de 80 teve uma música que dizia assim: troque seu cachorro por uma criança pobre. Por que isso? Porque criar um cão ficou hoje muito caro quando a gente vai avaliando as possibilidades, as necessidades que vão sendo apontadas, que no passado as pessoas não tinham isso, né? Mas não davam uma vida de qualidade. Ficava uma coisa meio desumana, muitas vezes, por falta de conhecimento, né? E os cães sofriam, viviam muito pouco, né? Morriam de doenças simples. Mas hoje não tem mais necessidade disso. Então a gente tem que entender, seguir alguns princípios que já são científicos, que vão dar mais qualidade de vida e você vai poder ter seu peludo por mais tempo. Então vamos aqui para um simulador. E eu queria que esse simulador você pudesse enviar para alguém, testar, brincar aí com ele, botando a sua realidade, que a gente vai poder botar o quanto é que você gasta dentro do seu histórico mais recente, tá bom? Então vamos aqui para esse simulador. O simulador é o seguinte: aqui eu coloquei quanto é que custa para criar um cão de pequeno porte. Eu peguei, de fato, um histórico de pessoas conhecidas e próximas, e vocês vão ter que colocar aqui o seguinte: sempre nas células cinza vocês vão ter que colocar os valores da sua realidade. No caso aqui, eu peguei um cão de pequeno porte, e o primeiro ponto que você vai ter que alimentar o simulador para a gente saber quanto é que você vai gastar para criar um cão é o consumo de ração diário em gramas. Então você vai lá, mede quanto é que seu cachorro come em gramas diariamente. O cachorro aqui, ele come 45 gramas por dia. É muito pouquinho. Quando você olha aqui, quanto é que custa a ração? A ração, um saco de 1 quilo, está custando R$ 63. Então, você vai colocar aqui, valor 63, que é o preço do saco, mais qual é o peso desse saco? 1 quilo. Ele já vai fazer automaticamente a conta aqui no simulador. Se você gasta mensalmente alguma coisa como banho, tosa, shampoo, coloca aqui nessa linha. Eu coloquei aqui R$ 30, certo, para esse cão. O plano de saúde, porque muita gente diz assim: não, tem um plano de saúde porque melhor do que você de repente negociar direto com o veterinário. Então eu coloquei aqui 140 por mês, que é a média aqui dos planos de saúde, pelo menos na minha cidade. Vermífugos, remédios e veterinário, que é mesmo você tendo um plano de saúde, mas você gasta alguma coisa. Então fica ali mais ou menos uns 80 por ano. Equipamentos diversos. Você compra uma caminha, uma correntezinha, e aí você vai. Mais R$ 100. Vacina. Quem tem plano de saúde normalmente não vai ter esse custo, porque
o plano de saúde engloba esse gasto aí. Pelo menos no que eu vi aqui, tá? Veterinário em 10 anos. Por que eu botei veterinário em 10 anos? Porque mais para frente eu vou colocar um outro simulador onde a gente não vai utilizar o plano de saúde. E a gente vai ver quanto é que fica mais ou menos e eu vou pegar um pouco da minha experiência. Tá? Então, o veterinário em 10 anos, normalmente no final da vida do cachorro, tem um gasto mais alto. Eu queria conversar sobre isso e a gente ver quanto é que fica, quanto é que fica o impacto disso na criação do cão. E o valor de aquisição do cão. Porque normalmente um cão de mais qualidade, não estou falando o mais caro do mundo, mas aqui nesse exemplo eu botei aqui R$ 2.500, que não está tão caro, também não está tão barato. Então você bota a sua realidade. Mas aqui eu coloquei esses valores. Considerando essa situação, você está vendo essa setinha aqui? Vocês só vão preencher a parte que está cinza, tá, pessoal? Vocês vão aqui agora, vai baixar aqui, certo? Aqui embaixo vai estar aqui o seguinte. Quanto é que vai custar mensalmente? Mensalmente você vai ter aqui, ó, de ração R$ 85, muito pouquinho, né? Banho e tosa mais 30. Plano de saúde 140. Então por mês foi R$ 255. Só que no ano a gente já salta um pouco mais, dá 3.240. Tem impacto isso na tua vida? Por ano você pode jogar 3.240 para a criação de um animal. E ao longo de 10 anos, mesmo com o plano de saúde, esse cachorro custou R$ 34.900. Faz esse cálculo com o seu animal, vê se isso tem impacto na sua vida. Isso eu estou falando ao longo de 10 anos. Se esse cachorro viver mais, segue aí com um custo maior. Eu coloquei aqui, ó, um cão de grande porte, porque normalmente esse é um cão que já tem um lado de guarda. Então você muitas vezes, criando um cão desse, baixa o seu custo de repente. Em alguma situação, você ia ter 2 vigilantes, você passa a ter um cão e um vigilante. Talvez isso fique mais interessante, mais segurança. Eu teria que até abater nesse custo do cão. Mas como eu estou falando aqui somente de quanto custa criar um cão, né, sem trazer os benefícios, sem conversar aqui sobre os benefícios que ele pode te trazer, aqui vamos colocar aqui o exemplo de um cão de grande porte. Esse aqui foi inclusive uma conta do último cão que eu criei, cão de guarda de grande porte. Então aqui esse cão comia 400 gramas por dia, não é tanto, né? Se você imaginar que nós comemos muito mais por dia, de ração custava 296, 20 quilos. Normalmente eu comprava o saco. Banho, tosa, eu não gastava banho, tosa com ele, mas eu gastava sempre um shampoo, gastava sempre algum detalhe, tá? Que é tipo alguma coisa para um carrapaticida, alguma coisa nesse sentido. Vermífugo, remédios veterinários. Como eu não tinha plano de saúde, eu gastava aqui mais ou menos uns R$100 aqui, mais com remédio, esse tipo de coisa. O cão de grande porte consumia remédios, inclusive era mais gasto nesse sentido. Equipamentos diversos, sempre comprava alguma coisa, tá? Era uma corrente, sempre tinha algum detalhe que eu comprava. Vacinas eu dava diretamente, ia no veterinário e dava ali mais ou menos, dava R$200, né, por ano. Veterinário, ao longo de 10 anos, eu estou colocando aqui 4.500 veterinários, mas eu vou te ser sincero, eu conseguia mais ou menos perto disso aqui, mas terminava em alguma hora, certo, no final da vida, gastando aos 10 anos, quando eu chegava mais ou menos nessa faixa, só a primeira vez que eu iria para o veterinário com mais idade, precisando fazer cirurgia e tudo mais, certamente passava até desses R$4.500. E a aquisição do cão eu coloquei aqui um valor de R$900. Quanto é que fica, né, um cão desse? Né? Olha aqui, ficou R$31.112. Se você me perguntar, o gasto médio mensal é como se eu estivesse investindo R$259 todo mês ao longo desses 10 anos que ele estava vivendo. Agora, mensalmente, era só R$182 que saía e a gente não ia percebendo esse valor por ser mais baixo. Mas quando eu colocava esse valor diluído, né, a longo prazo, e colocando todos os gastos que eu ia ter, era importante que eu já deixasse essa reserva.
E muita gente termina vivendo no limite. Quando vê, fica com um cachorro doente, já está no limite às vezes do cartão e termina sem condição de pagar uma hora de mais necessidade do cão. E eu coloquei aqui um cão de grande porte, porque ele realmente tem um papel às vezes de guarda, tem outro tipo de coisa. Mas eu vou colocar uma terceira situação, que é o caramelo. Tem um cara que vai dizer assim, rapaz, você está falando tudo isso é porque você não cria o caramelo. De fato, o caramelo tem um custo mais baixo. Né? Caramelo, eu coloquei aqui que ele come uns 220 gramas por dia, ou seja, come muito menos como cachorro. A ração dele nem precisa ser uma ração que tenha, de repente, uma condroitina para não ter problema na questão das articulações. E aí você termina comprando uma ração mais barata. Ali eu coloquei um saco de R$100, 20 kg. Né? E por aí fui fazendo a mesma análise. Né? O caramelo, todo jeito, você vai precisar dar banho. E caramelo também adoece, tá, gente? Você pode pensar que ele não acontece de ter algumas doenças. Ele pode adoecer menos do que a média, mas ele adoece também. Então, se eu colocasse tudo isso no mesmo simulador, o caramelo ficaria aqui por R$12.000, né, ao longo de 10 anos. Uma média mensal, se eu pegar aqui o período todo, R$100, se não, R$38 por mês. A pessoa muitas vezes, eu só preciso de 38. Não, você não precisa de 38, você precisa guardar 100 ao longo de 10 anos. Só para concluir aqui, para a gente fixar bem o que eu quero mostrar. Vou passar rapidamente os 3 cães que eu peguei dados condizentes com a realidade de 2025. Primeiro aqui de pequeno porte, R$34.900 você vai gastar ao longo de 10 anos. Tem gente que gasta muito mais, tá, do que esse aqui. Segundo, o cão de grande porte, R$31.100. E terceiro, o exemplo que eu dei aqui, que é o caramelo, que ficou R$12.000. Muitas vezes, como a gente está vendo em cada uma dessas telas que eu acabei de mostrar, a gente pode até gastar menos no mês, pode gastar menos no ano, mas uma hora a gente vai gastar. Então é muito importante a gente ter em mente que a gente precisa ter essa reserva para poder criar o cão. E um ponto muito importante, 35.000. O que é que você faria hoje no primeiro exemplo? Será que seria interessante para você viajar mais? Será que seria interessante para você quitar uma parcela do financiamento do seu veículo? Ou utilizar isso para o seu apartamento, mobiliar o seu apartamento melhor? Eu não sei. Aqui não estou falando aqui que é certo ou que é errado, que você deve criar ou se você não deve criar. Eu quero te dar a condição de você escolher melhor. Então eu queria justamente que vocês refletissem sobre isso. Qual é o impacto que um cão tem na vida de vocês? Se vocês têm condição realmente de criar. A depender da fase da sua vida, você pode estar numa fase de acumular patrimônio. Isso vai impactar ou não na tua vida. Então analisem isso. Compartilhe esse vídeo. Manda para seu colega que está querendo criar um cão. Simula do lado dele, que você vai ver que a maioria das pessoas não sabe quanto custa criar um cão. Então, conto com vocês e até a próxima.